vocês. Vamos começar por Mateus, capítulo 5, versículo de número... Mateus, capítulo 5, versículo de número 45. Deixa projetado. Presta atenção. Muitas das vezes nós, servos de Deus, nós que frequentamos a casa do Senhor, todos aqueles que têm a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus, acredita que o fato de você ser um crente, de você ser uma pessoa espiritual, você tem que ser abençoado o tempo todo. Muitos acreditam nisso, que o fato de você frequentar a igreja, Deus ele tem que te abençoar em todo o tempo, que tudo tem que dar certo na sua vida. Mas não é assim. Não é porque você tem um relacionamento com Deus, que você frequenta a igreja, que você vai viver só dias de bênçãos. Não. Porque quando nós olhamos para a palavra do Eterno, para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar pessoas que também tinham uma vida com Deus, pessoas que também tinham um relacionamento com Deus, e essas pessoas passaram por dias difíceis. Essas pessoas passaram por provações. Então não é porque você tem um relacionamento com Deus que você será abençoado o tempo todo. Não. E tem muitas pessoas que elas estão vivendo no mundo, elas não têm relacionamento nenhum com Deus, elas não frequentam a igreja semanalmente como eu e você, e elas têm uma vida que nós podemos considerar uma vida abençoada, não falta nada. Pastor, como assim? Tem pessoas que não servem a Deus, não tem relacionamento nenhum com Deus, e não falta nada. E eu que estou na casa de Deus, estou passando por essa provação. Vamos ler o texto. Olha o que está escrito lá. Mateus capítulo 5, versículo 45. Está escrito: para que vocês venham ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que Jesus está dizendo aqui? Que o sol vai raiar para quem tem relacionamento com Deus e para quem não tem. A chuva vai molhar o terreno de quem serve a Deus, mas também vai molhar o terreno de quem não serve a Deus. Porque isso não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Muitas das vezes, a vida próspera que algumas pessoas têm, que não tem a ver com relacionamento com Deus, mas tem a ver com sabedoria em sua conduta, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a sua gestão financeira, tem a ver com o conhecimento que essa pessoa busca, as informações que ela tem.
Porque tem pessoas que ele está dentro de uma igreja, ele frequenta semanalmente a casa de Deus, ele tem relacionamento com Deus, ele ora, mas ele não tem sabedoria quando pega o salário na mão. Ele não tem uma gestão de seus recursos, de suas finanças. Ele é cheio do Espírito. Ele dá aleluia, ele canta, ele salta, ele é do mistério. Mas ele está sempre na prova. Por quê? Porque não tem a ver com relacionamento com Deus. Tem a ver com a maneira como você lida com as suas coisas. Quantos estão entendendo isso aqui? Agora, tem pessoas que ele, além de ter um relacionamento com Deus, ele ainda tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele não faz nada na emoção, é uma pessoa racional. Então essa pessoa, ele sempre vai ter. Às vezes ele não vai ter para ir para Dubai, mas a despensa vai estar cheia o mês inteiro. As contas vão estar todas pagas. Vocês entendem isso aqui? Até porque a bênção de Deus, ela está ligada e condicionada à obediência. Deuteronômio 28 está escrito que quem obedece será abençoado no campo, será abençoado na cidade, todas as bênçãos o acompanharão. Agora, o contrário é verdadeiro também. As maldições vão acompanhar quem não obedece, quem não tem temor de Deus. E nós não podemos nos iludir quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas. Aliás, nós não podemos ficar comparando a nossa vida com a vida de ninguém. E esse é o mal das redes sociais. Por quê? Porque as pessoas estão comparando as suas vidas o tempo todo com a vida daquele que ele está sempre acompanhando em rede social. E a grande mentira são as redes sociais. Por quê? Porque eu posto aquilo que eu quero mostrar. E muitas das vezes aquilo que eu quero mostrar não tem nada a ver com a realidade daquilo que eu vivo. Já viu? Já viu? Na internet é um tal de copia e cola. Você achou bonitinho uma frase, você copia e cola, como se aquilo fosse a sua verdade. E às vezes a pessoa está bem distante daquilo que ela está colocando ali. Então olha para essa pessoa e diga assim: não se iluda. Presta atenção. Quando nós lemos esse texto de Mateus 5,45, deixa claro que o sol e a chuva, ou seja, a natureza, o universo, vai trabalhar em favor de quem serve e de quem não serve. Quem está entendendo? Então, hoje, quando eu estava meditando nesse texto de Mateus 5,45, logo me veio à memória a história de um homem. E ontem eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre esse homem no jantar, na casa do pastor Gomes. Nós estávamos compartilhando algumas experiências, compartilhando a palavra de Deus, porque na mesa de crente fala da palavra. Quem está entendendo? E ontem nós falamos acerca dessa pessoa, sobre Asaf. Quem já leu a história de Asaf aí? Levanta a mão. Quem já leu? Quem conhece a história de Asaf? Projeta para mim o Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo escrito por Asaf. Asaf era alguém
cheio de Deus. Asaf era alguém que servia no tabernáculo de Deus, no templo de Deus. Asaf era alguém que tinha relacionamento com Deus. Mas vamos ler aqui um pouco da história dele, para nós entender um pouco do seu dilema, um pouco da sua vida. Porque o texto que nós vamos ler vai deixar claro que não é porque eu sirvo a Deus que eu vou ser beneficiado ou abençoado e que eu vou ter tudo o que eu quero o tempo todo. Aliás, nós como igreja, nós precisamos amadurecer nisso. Ok? Então, olha o Salmo 73, projeta para mim, filhos. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade destes ímpios. Eles não passam por sofrimento, seu corpo é saudável e forte, não tem os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaça com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Aqui esse versículo está falando que eles são um exemplo para os outros, porque todos querem imitar a sua vida. Por quê? Porque todos estão de olho no resultado que eles estão tendo. E é aí que está o problema, é quando você olha para a vida de alguém e começa a olhar para os resultados que eles estão tendo e começa a ter inveja do resultado. Só que você não sabe como foi que ele fez para conseguir aquele resultado. Vocês entendem isso? Por isso o povo se volta para eles e bebe de suas palavras. Se torna exemplo. Verso 11. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. 16. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Segura, filho, segura. Olha o que este homem de Deus está falando aqui. Ele está falando que foi inútil servir a Deus, que foi inútil ele manter suas mãos puras, seu coração limpo. Foi inútil. Por quê? Porque ele está dizendo que ele é afligido todas as manhãs. Ele está dizendo que ele sofre todos os dias, enquanto o ímpio, o que blasfema contra Deus, os que negam a existência do Altíssimo, prospera, são abençoados, são saudáveis e fortes, e estão sempre aumentando suas riquezas. Cuidado com as comparações. O céu está dizendo para alguém que cuidado com as comparações. Para de querer comparar a sua vida com a vida de quem você não sabe como é a conduta dele com Deus. Pare de comparar a sua vida
com influenciadores de internet. Para de comparar sua vida. Não faça isso. Por que que brota o sentimento de inveja no coração do homem de Deus? Porque ele passou a comparar a vida dele com a dos ímpios. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que chega ao ponto dele dizer que se tornou insuportável para ele. Por quê? Porque se você passar o tempo todo comparando a sua vida, vai chegar um momento que vai se tornar insuportável. Porque quando você olhar para a vida deles e comparar com a sua realidade, vocês vão estar tão distantes, financeiramente falando. Você vai estar tão distante no número de bens. Porque talvez as pessoas que você está comparando a sua vida estão ostentando carros, motos, mansões, roupas caras, perfumes caros, viagens. Vai ser insuportável para você. Mas presta atenção, às vezes a vida das pessoas que você está comparando a sua vida com a delas, ela só tem dinheiro, ela só tem bens, ela só tem riqueza, ela só tem carros importados. Mas talvez ela não tenha a paz que você tem, não tenha a comunhão que você tem, talvez não tenha tranquilidade na consciência na hora de colocar a cabeça no travesseiro. Você tem paz. Você talvez não está ostentando uma vida de luxo, mas você tem tranquilidade no teu espírito, quando você vai repousar a tua cabeça no travesseiro. Então ele chega ao ponto de dizer: insuportável para mim. É insuportável. Só que ele passa a entender tudo isso, versículo 17. Quando entrei no santuário de Deus. Ele está dizendo: tudo ficou claro quando eu entrei no santuário de Deus. Tudo ficou claro quando eu entrei na casa de Deus. Tudo ficou claro para mim e eu passei a entender. Quando nós falamos de santuário de Deus, nós estamos falando da morada do Altíssimo. E só vai estar na morada do Altíssimo quem tem vida com Deus, quem tem relacionamento com Deus. Ele está dizendo: então quando eu entrei na presença de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos as respostas difíceis de compreender. Quando nós entramos na presença de Deus, nós passamos a entender muitas coisas. Por quê? Porque eu só consigo mergulhar na palavra de Deus quando eu consigo entrar na presença dEle. Porque uma coisa é vir à igreja, outra coisa é entrar no santuário. Porque entrar no santuário está ligado a entrar na presença. Tem gente que ele só vem na igreja, mas ele não entra na presença. Porque se entrasse na presença, a vida dele era diferente. Por quê? Porque se ele vivesse na presença, a vida dela era diferente. Há uma diferença muito grande em vir à igreja e estar em Cristo. Eu vou repetir isso aqui. A Bíblia nunca mandou você ser evangélico. Aonde que está escrito aqui que você tem que ser evangélico? Mostra para mim. Mostra para mim. Aonde que está escrito aqui que você tem que ser evangélico? A Bíblia nunca mandou você ser evangélico. A Bíblia manda você estar em Cristo. E estar em Cristo é muito mais forte do que você carregar um título de evangélico. Por quê, pastor? Porque estar em Cristo está ligado ao testemunho que você tem com Ele. Porque só consegue dar um testemunho quem está em Cristo. E o testemunho que eu estou falando aqui não é de alguém que um dia esteve na droga e um dia saiu da droga. Não.
é de alguém realmente convertido a Deus. Eu vou repetir isso aqui, é de alguém realmente convertido ao Senhor. Porque uma coisa é você sair da droga, outra coisa é você ser convertido. Uma coisa é você sair do crime, outra coisa é você ser convertido. Uma coisa é você parar de ser bandido, outra coisa é você ser convertido. Uma coisa é você sair do álcool, outra coisa é você ser convertido. A gente tem que parar de confundir as coisas. Por que você acha que tem tanto escândalo dentro da casa de Deus? É porque tem gente que só saiu da droga, nunca foi convertida. Tem gente que só saiu do crime, mas nunca foi convertido. Porque conversão fala de uma mudança radical. E isso está ligado a uma metamorfose, a uma metanoia. E o que é metanoia? É uma mudança de mente. E o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você realmente viver essa mudança de mente. Olha para essa pessoa que está do seu lado, pergunta para ele, pergunta para ela: você entendeu? Então presta atenção. Uma coisa é estar na presença, é estar em Cristo. Outra coisa é vir na igreja. Tem pessoas que ele só vem na igreja, mas quando você vai puxar o fruto, o fruto não condiz com alguém que está em Cristo. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, a minha vida é comparada com a de Cristo. E se eu comparar a minha vida com a de Cristo, eu tenho que fazer uma pergunta todos os dias: o que Cristo faria no meu lugar nessa situação? Qual resposta Cristo daria para essa pessoa se estivesse no meu lugar? Pastor, mas é muito difícil viver essa vida. O Senhor nunca disse que você tem que ser perfeito, Ele disse que você tem que se aperfeiçoar. Eu vou repetir isso aqui: a palavra do Eterno nunca mandou você ser perfeito também, mas mandou você se aperfeiçoar todos os dias. Então olha para essa pessoa e diga assim: a questão não é ser perfeito. Agora diga: a questão é se você está disposto a ser aperfeiçoado todos os dias. Presta atenção, quando ele entra na presença, versículo 18, e aí nós vamos colocar o tema da pregação, e já vamos encerrar também. No verso 18 ele diz: certamente o Senhor os coloca em um terreno escorregadio. O Senhor os coloca em um terreno, certamente os põe em um terreno escorregadio e os fazem cair na... Ele entendeu o fim dos perversos. Ele entendeu o fim de todos aqueles que ele estava comparando a vida dele. Pastor, peraí, pastor, quer dizer que o Senhor está falando que tem que ter uma vida de privações para ter Deus? Então peraí, pastor, o senhor está dizendo então que tem que ter uma vida de provação para ter Deus? Não, eu não falei isso. Eu não disse isso. Eu só estou mostrando para você a diferença de quem serve e quem não serve. E muitas das vezes quem não serve também vai ser próspero. E quem serve, muitas das vezes vai passar por lutas. Mas outros servem a Deus e vai ter grandes prosperidade. Eu conheço pessoas que servem a Deus e são milionários. Só que tem um coração tão humilde. Tem coração de servo para servir o próximo. Eu já tive a oportunidade de entrar na casa de pessoas, de eu ficar olhando para a casa assim e admirando. Eu tive a oportunidade de
ir na casa de um dos melhores cardiologistas de Brasília. Por quê? Porque há 6 anos atrás, durante um ano, eu viajava uma vez para Brasília, por mês. Eu ia para Brasília e eu fazia um culto no hotel em Brasília. Fazia um culto para empresários, um culto para várias pessoas. Geralmente dava 100 pessoas nas nossas reuniões lá. Nós tínhamos um projeto de implantar uma igreja lá. Então uma vez por mês eu estava dentro de um avião, estava indo para Brasília. Uma vez por mês eu ia para Brasília. E aí era culto no hotel. Quando a gente não conseguia fechar a sala do hotel, a gente fechava o centro comercial. E aí em um desses cultos veio uma família muito próspera, muito próspera. E eles ficaram lá no culto, glorificando a Deus, tal. E é uma família de gregos. Eles são gregos, gregos mesmo, descendência grega, são gregos. E aí, na hora da oferta, eu fazia culto, olha só, eu fazia o culto, ó, eu arrumava os cantores lá de Brasília, a gente contratava os cantores, aí eu pregava, nós fazia oferta, tirava oferta, que geralmente só ia eu ou outro, era 2 ou 3 só. Então a gente tinha que tirar oferta, a gente tinha que fazer praticamente tudo ali. E aí no dia que essa família veio, a gente estava passando as máquinas de cartão, e aí quando chegou na fila deles, passa R$1.000. Aí foi no outro, passa R$1.000. Foi no outro, passa R$1.000. Foi 5.000 numa fileira só. O menino que estava comigo, o obreiro, olhou para mim e falou assim: meu Deus do céu. Imagina, num culto você tirar mais de R$7.000. Um culto com 100 pessoas. Uma família que glorificava a Deus, uma família apaixonada por Cristo. E aí, o grego me convidou para tomar café com ele. Presta atenção nisso aqui, nessa experiência que eu vivi. Ele disse assim para mim: vai na minha casa, amanhã à tarde, já que o teu voo só sai domingo, vai amanhã lá que eu quero tomar um café contigo. Aí eu falei: eu vou, passou o endereço e tal, e a gente foi. Irmão, quando eu cheguei na frente da casa, aquilo não era casa, aquilo era um palácio. Ó, só eu posso cair de escada, viu? Presta atenção. Aquilo era uma mansão. E aí, quando nós chegou lá, eu estava com muita dor no meu estômago. Presta atenção nisso aqui. Na hora que nós descemos do carro, na hora que nós descemos do Uber ali, eu falei para o menino que estava comigo assim: eu estou com uma forte dor no meu estômago. Ele falou assim: está repreendido, pastor. Tem culto hoje à noite. Aí tá. Fomos lá, apertamos lá a campanha, chamamos o pessoal. Vieram, nos atendeu, nos levou para uma sala chique. Chegou esse grego, um dos cardiologistas mais famosos de Brasília e servo de Deus. Ah, e detalhe, obreiro na igreja do JB de Carvalho, na Comunidade das Nações. E aí, quando ele chegou, começamos a falar de Bíblia. Aí ele falou assim: vamos tomar café? Aí, irmão, abriu uma parede. Quando abriu uma parede, tinha sala de jantar. Vamos para a mesa, sentamos na mesa. Aí ele falou assim: vamos orar? Aí eu falei: vamos orar. Quando ele pegou na minha mão, ele começou a orar e começou a falar em línguas. Ele pegou e falou assim para mim: eu, Senhor, te trouxe para a capital do país, pois o Senhor está te trazendo aqui, porque o que Ele está fazendo aqui hoje você não vai entender. Um dia você vai entender, porque eu só estou te trazendo aqui para te colocar entre os príncipes dessa nação.
Porque foi uma promessa que o Senhor te fez ainda quando era criança. Porque quando eu era criança, Deus usou um profeta para dizer que Deus ia me colocar para sentar no meio dos príncipes. E ele disse assim: mas não vai ser nada agora. E para você saber que sou Deus que falo contigo, eu vi quando você reclamou da dor no estômago quando estava no carro vindo para cá. O menino que estava comigo começou a chorar desesperado. Mas eu estou te curando agora. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Financeiramente tem tudo, mas também tem uma vida com Deus, também tem relacionamento com Deus. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que isso é muito relativo. Você não pode ficar comparando, porque vai ter gente que está sempre na igreja e está na prova, mas tem gente que está na igreja e vai estar sempre na prosperidade. Por quê? Porque Deus prospera alguns, porque Deus sabe que essa pessoa não vai ter dificuldade de estender a mão para o próximo. Deus abençoa e prospera alguns, porque sabe que essa pessoa vai ser um financiador do reino de Deus. Então o Senhor vai abençoar mesmo. Vocês entendem isso? Agora tem pessoas que Deus tem que manter na prova, porque o dia que Deus prosperar ele, ele desvia. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: entendeu? Tem gente que Deus não pode dar um carro para ele, ele vai desviar. Ele não pode ter uma casa melhor, ele vai desviar. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Então olha para essa pessoa e fala assim: Deus conhece o teu coração. Tem pessoa que é uma benção, até mexer com dinheiro. Mexeu com dinheiro, ele vira o diabo. Tem pessoa que ele é uma benção, até mexer com dinheiro. Mexeu com dinheiro, ele desvia. Quantas pessoas que talvez você conhece que é assim? Você conhece alguém assim? Quantas pessoas que ele perde a bênção por causa de dinheiro? Então fala para essa pessoa assim: não perca a bênção por causa de dinheiro. Por quê, pastor? Porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Quem crê nisso? Então presta atenção. Ele está dizendo aqui, ó: o Senhor coloca essas pessoas num terreno escorregadio. Diga comigo: terreno escorregadio. Por que ele disse terreno escorregadio? Você já escorregou de algum lugar? Quem já escorregou? Quem já? Irmão, falar para você aqui, em São Paulo, quando a gente vai para o monte é monte mesmo. Aqui em Campo Grande acho que não tem monte. A gente quando vai no monte, a gente vai lá para Aquidauana, não é? Quem já foi no monte de Aquidauana aí? Pronto. Tinha um monte lá em São Paulo que a gente ia, do Pouso Alegre, que tinha um lugar lá que tinha que se pegar numa corda e subir na corda. Irmão, quando chovia, aquilo era uma prova. Se você não segurasse na corda, você ia parar lá embaixo. E eu lembro de um dia que o Marcão recebeu o Espírito Santo. E aí ele perdeu o controle, recebeu o Espírito Santo. O irmão, depois foi buscar o Marcão lá embaixo. Pensa num negão de 2 metros de altura, o fogo pegou nele, ele... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você já escorregou, você sabe quão terrível é a experiência de você escorregar em um lugar. Sim ou não? Não, sem falar dos riscos. Quem já escorregou dentro de casa? Eis que eu estou vendo um livramento essa semana. Olha para cá. Olha para cá. O que é terreno escorregadio? Terreno escorregadio significa que a queda é inevitável, que não tem aonde você segurar. Não. Quando o salmista disse terreno escorregadio, ele está dizendo um ambiente que não tem aonde se segurar. A queda é inevitável.
Então, ele está deixando claro aqui, que quando ele entra no santuário de Deus, fica claro, que todos os ímpios, por mais próspero que seja, se não tem uma vida com Deus, a queda será inevitável, não vai ter onde segurar. O dinheiro não vai mudar o destino dele, porque dinheiro não muda o destino espiritual de uma pessoa. Não, o que muda o destino espiritual de uma pessoa é o relacionamento que essa pessoa tem com Deus. É Deus que define o nosso destino, não é a conta bancária, não é o carro que eu ando, não é a vida que eu ostento, é a vida com Deus que eu tenho, que define o meu destino. Porque quando ele fala no capítulo, no Salmo 73, verso 18, ele fala, põe em terreno escorregadio, ele está falando do destino. E o tema da mensagem hoje é: seu final não será escorregadio. Eu queria poder ficar de pé para profetizar que o teu final não será escorregadio. Esse não é o plano de Deus para você, filha. Esse não é o plano de Deus para você, filho, não. Por quê? Porque você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, filha de Deus, tem um Deus que já está preparando um final de vitória para você. Tem um Deus que está preparando um destino celestial para a tua vida. Oral e kundalabadarauasui. Tem gente que talvez não tem muito aqui, mas a vida eterna já está garantida, a coroa da vida já está garantida. E tem gente que vai ter muito aqui, mas não tem vida eterna garantida. Outros vão ter muito, porque Deus faz deles uns financiadores do reino. Para quê? Para que outro seja alcançado. Para quê? Para que o destino seja eterno também. Você entendeu isso aqui? E nós podemos finalizar isso aqui usando Lucas 16, verso 19. Projeta para mim, filhos. Lucas 16, verso 19. Por quê? Porque lá nós temos a parábola do rico e do Lázaro. Vamos ler o texto? Porque o texto vai falar de alguém que não tinha nada, mas terminou tendo tudo. Alguém que tinha tudo, mas terminou tendo nada. Olha o que diz o texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E eu vou provar para você que o problema não era a riqueza que ele tinha. Ele vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora, deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. 24. No Hades, verso 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. 25. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, Lázaro só coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ou seja, o destino já foi selado. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles os advirta, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse: se alguém entre os mortos for até eles, eles vão se arrepender.
Aí o pai Abraão responde: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Presta atenção aqui. Tem algumas pessoas que acreditam que o fato desse homem ir para o lugar do tormento era a riqueza que ele tinha. Não era a riqueza que ele tinha. Até porque, se nós ler lá na carta de Paulo a Timóteo, ele deixa claro que o problema nunca foi o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro, o apego às riquezas. Você pode ter muito e não ter apego às riquezas. Por quê? Porque a sua prioridade é a família, sua prioridade é Deus, sua prioridade não é o dinheiro. Quem está entendendo? Agora, esse homem não tinha Deus como prioridade. Ele não temia Deus. É isso que o leva para o lugar de tormento. Outra coisa, o Lázaro ficava na porta dele, ansiando comer do que caía da mesa dele. Se ele anseia, é porque ele não recebe. Ou seja, era um homem que também não estendia a mão para o próximo. Qual foi o resultado? Qual foi o destino dele? O lugar de tormento. E qual foi o destino do Lázaro? O seio de Abraão. O destino de Lázaro foi ser consolado no reino de Deus. Vocês entendem isso aqui? O fim deste homem que vivia no luxo foi escorregadio. Não tinha mais volta. Por mais que ele tente, não tem o que fazer. Por mais que ele use alguns argumentos, uma vez que o destino foi selado, não tem volta. Porque Hebreus 9 está escrito que ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso vem o juízo eterno. Se você tem que resolver suas pendências, resolve aqui. Se você tem que resolver sua vida, resolve aqui. Não tente resolver a sua vida depois que você foi para o outro lado. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui na igreja. Quão inútil será passar a vida na casa de Deus e terminar num lugar desse. E tem gente que está caminhando para esse lugar. E eu vou falar mais. Está caminhando para esse lugar dando glória a Deus, falando aleluia e cantando Yeshua. Tem muitos que estão caminhando para esse lugar em cima do altar pregando, profetizando e expulsando demônios. Por quê, pastor? Porque lá na palavra de Deus está escrito que naquele dia muitos dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome revelei, em teu nome eu profetizei. E o Senhor vai dizer: mas eu nunca te conheci. Eu não te conheço. Por quê? Porque você usou o meu nome. Usar o meu nome não significa que eu te conheço. Por quê? Porque você sair usando o nome de alguém não significa que você se relaciona com esse alguém. Você entende isso? Então naquele dia muitas pessoas vão falar: em teu nome eu fiz tanta coisa, mas não adiantou nada. Por quê? Porque foi um final escorregadio. Porque faltou temor, faltou os frutos do Espírito, faltou uma vida de testemunho. Como que você está terminando? Olha para essa pessoa e pergunta para ele, mas olha no fundo do olho e pergunta: como que você está terminando? Agora pergunta: em qual terreno você está terminando? Porque se você permanecer nessa atitude de arrogante, está no terreno escorregadio. Se você continuar nessa atitude de orgulhoso, está no terreno escorregadio. Se você continuar nessa conduta pecaminosa, mesmo vindo na igreja, está no terreno escorregadio. Se você mesmo usando o nome de Deus, mas muitas das vezes não dá testemunho diante dos outros, está no terreno escorregadio. Se você não quer estar no terreno escorregadio, começa a mudar. Olha para essa pessoa e diga: é tempo de mudança. Seu final não pode ser escorregadio. Sua família não vai terminar no terreno escorregadio. E eu já estou profetizando sobre a vida dos filhos que talvez nem servem a Deus. Por quê? Porque o Senhor vai alcançar eles. O Senhor vai alcançar pessoas da tua casa que não servem, mas vai passar a servir, porque eu estou profetizando que não vai terminar num terreno escorregadio. Só
quem não vai terminar no terreno escorregadio, fica de pé, mas dando glória, dando aleluia, louvando o nome do Senhor.